pessoal, aqui é o Matheus Alberto e trago mais um vídeo aqui sobre a manutenção da moto CB450DX ano 87. Esse serviço aqui é sobre a troca das juntas do cilindro e cabeçote que estavam causando vazamento no motor. Bom, eu não precisei fazer o motor, nem retificar, nem nada. O motor da moto estava em perfeito estado, simplesmente estava causando muito vazamento nas juntas, né, que as juntas estavam velhas e gastas e saiu muito óleo. Aí eu fiz a limpeza e agora eu vou mostrar o passo a passo, como que eu faço aqui para montar as juntas, né, fazer o torque correto dos parafusos, do princípio até o final da montagem da parte de cima do motor, cilindro, cabeçote, ponto da corrente de comando, regulagem de válvulas, tudo para você montar a parte de cima do motor da CB450, de todos os modelos que usam esse mesmo tipo de motor aqui, ok? Eu vou começar aqui mostrando o detalhe lá no cilindro. Começando aqui o detalhe do cilindro, essa parte aqui tem muitas controvérsias, muitos comentários a respeito desse assunto aqui. É sobre esses sulcos que tem aqui no cilindro, ó, e muita gente reclama se tampa ou não, e eu tenho minhas dúvidas de deixar isso aqui aberto e tal. Bom, isso aqui não é uma coisa que eu vou fazer selar isso aqui permanentemente, entendeu? Mas eu tenho que fazer alguma coisa adicional para garantir a vedação aqui, porque é o seguinte, esse corte aqui, ele vai ser protegido somente por essa borrachinha aqui, ó. Essa borrachinha já é usada, já está bem gasta e tal. Não é uma borrachinha, talvez, nem sei se é paralela ou se é original, já tem uns detalhezinhos aqui, ó, diferente. Então, para vocês entenderem, tem que entender como que funciona a coisa, tá? Então, vem esse parafuso aqui, né? Você torquilha ele, coloca ele certinho na hora, ele tampa o furo aqui, ó. Então, isso aqui é aquela válvula lá, famosa, do contragolpe. Quando eu fiz um vídeo sobre esse motor de CB400, há muito tempo, eu nem sabia direito como é que funcionava e tal. Hoje em dia eu já sei. Bom, e hoje em dia, mesmo sabendo, eu vou fazer o mesmo trabalho, porque eu acho que é conveniente. Seguinte, então, ó, para vocês entenderem melhor, esse parafuso aqui vai vedar aqui, ó, o óleo que vai vir aqui. Só isso, ó, essa borrachinha. Então, se essa borrachinha estiver meio velha, o óleo vai subir por aqui, ó, sem ter um conta-golpe, não sei como que isso acontece, que eu nunca vi falar de uma CB quebrar por isso, mas aí o óleo sai aqui em cima e sai pelo cabeçote, porque tem uns furos no cabeçote ventilado que o ar passa entre o parafuso. Bom, vai dar para confiar só nisso aqui? Eu não sei. Se você tiver um estúdio desse original, ó, bota fé, não coloca mais nada não. Beleza, mas nossa realidade é completamente diferente, né? Nós não temos peça original mais para repor com tanta facilidade. Vai ser raro, né? Então é o seguinte, tem que fazer alguma coisa para ajudar a vedar isso daqui. O que acontece? Vou colocar uma borrachinha, todas as motos que eu já desmontei tinham isso daqui, não sei se é improviso, se está no manual, não tem. Eu já verifiquei as páginas do manual a respeito do motor, não tem nada descrevendo isso aqui, nem na imagem e nem, né, no que está falando ali sobre o trabalho do motor. Bom, aí no caso, eu vou pegar simplesmente uma borrachinha Olympia, eu vou cortar os pedacinhos do tamanho certinho. Aqui são praticamente 5 milímetros, 5,5 milímetros de largura, esse corte aqui no cilindro, e eu vou cortar os pedacinhos de borrachinha aqui, ó. Bom, é borracha, tá? Do meu ponto de vista. Qual que vai vencer isso? Se acontecer o tal contragolpe aí, o que, que vai acontecer? É borracha também. Se acontecer esse problema aí, você acha que vai estourar essa borrachinha aqui, fraquinha, desse jeito aqui? Ou vai estourar a carcaça? Né? Qual que é mais resistente? Lógico, se tem borracha, é outra borracha aqui. Se tiver acontecer alguma coisa, essa borracha sai daqui. Não tem problema. Eu não sei por que a pessoa, tantas pessoas enfrentam tanto com uma parte de uma coisa tão simples assim. Se tiver alguém que realmente teve algum problema, faça até um favor para a gente, escreve no comentário aí o que aconteceu e tal, né, para a gente avaliar direitinho e saber passar a informação correta. Bom, eu vou fazer assim, né, ainda mais junta paralela, não tem qualidade mais, né, infelizmente.
E eu não vou querer correr o risco de desmontar o motor assim tão facilmente. O que eu puder fazer para ajudar a vedar, eu vou vedar. Beleza. Explicando aí um ponto de vista, só para ajudar a esclarecer como funciona a coisa aqui e tal. Vamos ao trabalho. Cortar os pedacinhos da borrachinha. Esse aqui é um anel O-ring de motor mesmo. É de filtro de óleo que sobrou. É bem macio, tá vendo? Estica bastante, ó. Eu podia ter saído ali numa boa, se acontecer algum problema. Então aqui, ó. Corta o pedacinho aqui. E aí eu vou passar um silicone bem pouquinho só para encaixar lá, ó. Um pedacinho bem pequenininho de borracha. Encaixar aqui, ó. Ela é própria para óleo, porque ela vem no filtro de óleo, né? Para moto. Eu peguei foi dessa, mas qualquer anel O-ring de uns 2 milímetros de espessura. Vejamos. Ele tem 2 de espessura por 5,50 de comprimento. Muito simples, tá? Igual mencionei aqui. Corta mais um pedacinho aqui. E aí coloca ela do outro lado. Vou cortar um pedacinho e colocar ali. Aí, daí temos 2 pedacinhos. Ó. Aí colocar um aqui e o outro aqui. Vou passar um pouquinho de silicone, porque senão eles não param. Se quiser até deixar secar um pouquinho, não convém exagerar muito, né? Porque se passar muito silicone também, a junta ela até escorrega do lugar ali e sai. Ela estoura a junta. Então eu vou até passar um pouquinho, vou até esperar secar, só para ele parar ali. Depois, com o aperto da peça, né, ela vai assentar aqui, ela vai esborrachar no lugar certo, aqui ela vai amassar e vai acompanhar todo o espaço que ficou esse vão aqui da junta. Né? Se por acaso acontecer um dia de dar o tal contragolpe aqui, essa borrachinha deve estourar também e sair dali, ser expulsa e o óleo vaza onde tiver que vazar. Mas vai dificultar um pouquinho a condição normal de montagem. Aí tem lá na moto, tem uma data da montagem do motor, que ela está rodando desde essa data com essas borrachinhas aqui. Ó. Se tivesse que estourar um motor, já tinha estourado, né? 2017, agosto de 2017, acompanha na foto. Tá aí, colei as duas borrachinhas com silicone simples de alta temperatura. As duas borrachinhas estão aí. Ó, nem deixem sobrar o silicone, é só para ela parar quieta aí, não cair. Né? Senão não vai adiantar. Se ela sair daqui e parar debaixo da junta, aí nem vai vedar. Né? Só para ajudar a vedar mesmo. Agora eu vou montar o cilindro lá na moto. Aqui, pessoal, já trouxe aqui o cilindro do motor para montar aqui na moto. Ó. Junta nova. E não pode esquecer também que tem que colocar 2 anel O-ring. Um em cada cilindro desse aqui, ó, e encaixar aqui, ó, né, nesse recorte que tem aqui no cilindro também, que encaixar o anel O-ring aqui, ó. Só tem que montar com esse anel O-ring aqui também em volta do cilindro. Tem uma cavidade aqui em volta do cilindro, tem que colocar um anel de vedação. Esse daqui, eu achei um anel que deu certo aqui, é o anel da tampa OHC, o anel da tampa da corrente comando da YME, XTZ, Factor, é tudo uma coisa só, motor 125 da Yamaha, serviu aqui direitinho. Esses anelzinhos aqui que veio no kit de junta, não serve, não presta para nada, não encaixa aqui de jeito nenhum, vai até estourar a junta. Aí eu acabei de encaixar aqui, ó, com as costas da faquinha, e apertei, ó, ela encaixou aqui direitinho. Vocês verem que essa borrachinha aqui é macia, eu só pressionar ela levemente aqui, ela já acomoda aqui direitinho. Ela é bem molinha, então é uma borrachinha para ajudar a tampar só o óleo. Se der muita pressão aqui, ela sai daí. Beleza, pessoal? Vou montar lá na moto então. Esse vídeo aqui vai ser bem detalhado, vou tirar muitas dúvidas aí. E, seguinte, diferenças entre os motores, né? 400 e 450, tanto faz DX, 450 SR, que eu vi o manual, tava a mesma coisa o motor, tá?
Esse motor aqui da 450, o sistema de lubrificação é um pouco diferente, é sobe o óleo por aqui, nesse canuite. Já o na 400 tem uma passagem de óleo aqui, do lado esquerdo e do lado direito. E aí vai ter 2 furinhos. Nesse caso aqui, sobrou o restante de uma produção, talvez uma pecinha lá do outro lado, parecida, mas aqui já é vedada, lacrada. Bom, e essa aqui, ela só tem esses 2 tubinhos aqui, que são os pino-guia, esse e aquele lá, certo? O restante aqui é a mesma coisa, os pino-guia nessa parte é igual, né? A instalação aqui é igual, a diferença do tamanho dos pistões também, né? Porque, né, esse motor aqui é um pouco maior a cilindrada, aí dá para ver direitinho a corrente de comando. Depois eu vou visualizar a corrente de comando lá dentro antes de montar, tá? E aí tô com a junta do cilindro aqui, junta do cilindro nova. Então vamos colocar a junta aqui no local. E aqui deu certo com as escritas para cima. Verificar a corrente de comando lá, né? Como é que ela tá, se ela tá encaixada no lugar certinho. Beleza, perfeito, né? Essa corrente de comando também não é muito de dar trabalho, não. Igual tem umas que caem muito, né? Se fosse o caso, nesse motor aqui seria complicado, né? Aqui não é muito de dar problema, não. Tá encaixado certinho. A única coisa que dá para verificar aqui é mais agora montar ou você pode montar os pistões aqui no lugar, os dois, tem que montar de uma vez só, ou então pode fazer do jeito que eu vou fazer aqui agora, que eu acho que é mais fácil. Vou colocar os 2 pistões, encaixar a parte dos anéis aí no cilindro e tirar só o pino para fora, um de cada lado. Eu vou mostrar aqui como vai ficar. Não podemos esquecer de jeito nenhum, né, colocar óleo nos anéis, porque aqui eu tinha lavado, né, eu tirei toda a carbonização aqui dos pistões, né, e aí eles estão secos. Tem que passar bastante óleo nos anéis aqui para lubrificar. A camisa é a principal parte, é a única que eu falo assim, tem que fazer questão de lubrificar bem lubrificado, senão ela risca facilmente, né? Eu olho bastante. De preferência, não deixa tanto óleo assim a ponto de ir na junta, tá? Aí, já coloquei os pistões aqui nos cilindros, ó. É só encaixar eles aqui, né? Encaixa os anéis, passa o pistão, depois volta ele um pouquinho. A conta de passar o pino, né? E já deixa o pino aqui encostado aqui, ó, na camisa do cilindro. Essa camisa aqui já tinha esse chanfro aqui, ó, para facilitar esse tipo de montagem. E do outro lado, eu fiz um chanfro pequenininho, até menor do que aquele. Eu não sei se é de fábrica o que tem ali, mas esse aqui foi o que fiz. Bem curtinho, sem alcançar nem a superfície da camisa por dentro, só essa parte da entrada do convite do anel, né, que é para ele entrar aqui. E aí os anéis ficam todos encaixados aqui. Quando eu instalar lá, é só abaixar os 2 pistões aqui, porque senão vai ter muita dificuldade de encaixar esses anéis lá, né, se não tiver uma base para montar pistão, né, os 2 pistões ali soltos para poder encaixar os 2 aqui quase que ao mesmo tempo, né? Vai ficar bem complicado. Assim é bem mais simples, tá? Eu acho bem mais fácil. Vocês vão ver aqui na montagem. Então eu vou pegar aqui, colocar aqui em cima, eu vou posicionando eles. Vou ter que encostar aqui na biela para poder passar a corrente do comando no meio, né? Para poder... Agora eu vou ter que ver um jeito aqui que fica melhor. Então, eu posso encaixar os pinos. Acho que vai ficar melhor assim, ó. Mais fácil. Bem, encaixa o pino aqui do pistão. Vamos encostar o cilindro aqui, vamos ver se ele para. Tem que ficar quieto aqui. E agora eu vou do outro lado e encaixar o pino do pistão do lado de lá.
E vamos colocar as travinhas de uma vez para não esquecer, né? Primeiramente, travinha do pistão. Não podemos correr o risco de jeito nenhum. Trava do pistão, só uma dica aqui, ó. Se a trava estiver muito fechada, dobrada, estranha, troca a trava, porque é uma peça muito de segurança, né? Se uma trava dessas aqui acontecer de estragar, o motor vai ser danificado, correr sérios riscos, né? Sérios danos. Aqui vamos colocar aqui então a trava de uma vez para não correr nenhum risco de esquecer. Paninho cobrindo a carcaça para não deixar cair lá dentro do motor. Se por acaso ela escapar aqui, isso pode acontecer. Eu gosto até de dar um empurrãozinho aqui na trava, eu rodar ela um pouquinho para certificar que ela ficou bem encaixada lá. Essa daqui ficou pronta. Agora vamos lá do outro lado. O cilindro ficou apoiado aqui. Ele não está muito pesado. Está apoiado aqui no caninho que sobe o óleo. Ó. Não está fazendo nenhum esforço nele não. O que der para improvisar aqui, um toquinho para ajudar a escorar. Porque a montagem do motor da 450 é quase igual à da 400. Só tem a diferença desse tubinho aqui. Mas se não tiver não, a gente vai improvisar aí do jeito que puder, né? Aqui já do outro lado, ó. Esse aqui é o lado direito do motor. Vou empurrar o pino do pistão aqui na biela. Procurar a posição dela aqui, ó. Com as duas mãos. Essa parte ela é um pouco delicada, né? Um pouco trabalhosa mesmo, não tem jeito. Eu tive que recuar o pino aqui um pouquinho. Vamos ver se eu deixo aqui livre para poder ver aí. Assim ficou melhor, né? Consegui encaixar o pino. Geralmente ela é fácil, tá? Só tem que rodar aqui um pouquinho e empurrar ao mesmo tempo para poder passar certinho na biela, né? Então toma cuidado, porque como tá solto aqui, ó, tá girando tudo aqui ainda, ó. Ainda tá movendo. Então qualquer coisinha que se escapar, o pistão sai do lugar. Aí tem que começar de novo. Vocês viram que eu peguei aqui, pus a mão aqui embaixo, ó, e pus a mão no pistão, então sujou aqui um pouquinho de óleo, aí limpo de novo. Agora vamos colocar a travinha do pistão, novamente forrar primeiro aqui, ó, com um pano limpo, para não permitir que essa travinha caia dentro do motor, né? E aqui agora instalar a outra trava do pistão. Mesma coisa do outro lado. Encaixou ela aqui. Rodou ela um pouquinho. Tá pronto. Vou verificar ali de perto. Ó, tá certinho ali, não encaixa. Só como que as pontinhas dela ficaram lá dentro. Com a chave de fenda aqui, ó. Ainda dei um empurrãozinho aqui para ela rodar ali e acomodar bem, né, na canaleta da trava, para não correr nenhum perigo dela sair daí. Eu voltei aqui desse lado, que essa condição aqui está um pouco mais clara. Agora eu vou abaixar aqui um pouquinho mais o cilindro nos pistões, para não ter perigo nenhum, né, de os anéis sair da posição. Ó. Aqui agora os anéis estão bem guardados aqui no alojamento, né? Toma cuidado, ó. O pistão ali começou a puxar a junta, né? Não aconteceu nenhum dano na junta, mas é arriscado, né? Eu vou pegar a corrente de comando e passar ela aqui no meio. Só como eu mencionei, improvisei uma tábua, um pequeno pedaço de madeira, para poder encostar aqui o cilindro, sem os pistões encostar lá na junta. Que eu tô poupando antes de encostar ali para não pingar o óleo na junta.
Já tá cheio de óleo. E aí, dá uma olhada aqui se a gente não sujou a junta com a mão, né? Ainda dá tempo. A borrachinha tá aqui, a outra borrachinha tá lá, a borrachinha do recorte do cilindro. E os anéis de vedação tudo certinho, a junta no lugar. Agora eu vou pegar a corrente do comando com a parte de baixo aqui esticada. Ó, vou manter essa parte de baixo aqui esticada com uma das mãos e vou pegar com a outra mão. O cilindro está apoiado aqui, não tem perigo de sair. Lembrando, né? Mais da metade do pistão encaixado para o anel não sair, ó, senão ele sai. Tá vendo? Ó, o pino já começou a esconder aqui dentro, não tem perigo do anel sair. Com cuidado para não tirar aquelas borrachinhas que a gente colocou. Ó, eu estou esticando a corrente aqui embaixo para não deixar ela sair lá embaixo. E eu vou pegar ele com a outra mão aqui em cima e puxar. Vocês estão vendo que tem uma borrachinha aqui que eu improvisei. Ó. É um anel O-ring também, maiorzinho. Dá para puxar ele aqui em cima. Ó. Aí eu puxei aqui, ó. Eu vou procurar um lugar aqui mais próximo que tiver. E vou prender essa borrachinha que vai manter a corrente de comando esticada enquanto eu fizer a instalação do cilindro. Tinha uma araminha aqui em cima amarrada. Eu aproveitei para prender ela aqui. De preferência, prende ela bem presa, porque se cair depois vai dar mais trabalho, hein? Aí certinho, beleza. É só abaixar o cilindro aí agora. Eu vou mostrar aqui de vários ângulos. Qualquer pessoa que for montar, conseguir montar isso daqui. A corrente de comando ali no meio, tudo certinho. Vai demorar um pouco, mas é para ficar bem nítido, né, o trabalho. Aí vamos abaixar os cilindros aqui então. Corrente de comando sempre no meio. Toma cuidado que se ela pegar nos cantos, ela pode arrancar as borrachinhas que nós colocamos, né? Aquelas borrachinhas para vedar, né, a canaleta ali. Então, descendo o cilindro. Fazer um sacrifício enorme aqui para fazer essa filmagem, ó. Segurando o aparelho de gravação aqui com a perna para poder mostrar aqui os detalhes do fechamento, ó. A junta ela fica muito justa, né, ali. Então tem que tomar bastante cuidado na hora de encaixar essa parte. Ó, deu certo de encaixar aqui para não correr o risco de dobrar a junta. Por isso que eu estou enfatizando bem aqui, ó, esse fechamento, que ela é justíssima aqui no cilindro. E outra também, tá? Só passar o barulho. É que dá para montar a junta colocando ela no cilindro nesse caso, que ela fica tão justa que ela para aí. De cabeça para baixo ela não vai cair. Aqui agora já está praticamente pronta. É outra ideia, tá? Encaixa só com a mão até fechar o restante. Não pode bater com ferramenta, tá? Senão estraga. Encaixou aqui. Aí eu comecei a fechar assim e não vai. Então tem que ser retinho para os pinos guia, né, poder fechar aqui. Senão não encaixa. Vou passar do outro lado também para ver. Uma volta aqui porque tinha um detalhe que estava atrapalhando um pouco, é o cabo de embreagem aqui do outro lado. Ele pegou aqui no cilindro e não estava deixando descer. Só que quando acha a posição certa, já encaixa com perfeição ali, ó. Tudo certo, ó. Vocês podem ver que aqui agora nenhuma folga aqui entre a junta, ó.
Encaixou perfeitamente. Certinho. Bom, a corrente comando, acho que ela vai ficar mais fácil de eu passar ela aqui e prender ela em outro local. Bem esticada, tá? Porque se ela soltar, pode correr o risco dela cair lá dentro, né? Vou dar uma visualizada aqui na vista por dentro do cilindro. A borrachinha tá ali, ó, arrumadinha. Corrente comando dentro da engrenagem, certinho. A borrachinha, a outra, certinho. No lugar. Agora vamos encaixar o guia. É aqui a parte da frente, o guia da corrente comando. E o tensionador. O guia da corrente comando é uma peça bem simples, né? Só encaixar ela aí. Esse aqui tem bom estado também, ó. Pode reparar também se não tem desgaste ao quanto ao que for montar, né? Ó, encaixou. Lá dentro tem uma parte que encaixa na carcaça de dentro lá, ó. Só. Aí a própria ponta da peça lá vai guiar lá certinho. E aqui não tem erro não. Agora é instalar o braço tensor, né? Essa parte de trás aqui do cilindro, esse parafuso aqui vai aqui no cilindro por dentro. Eu tenho que estar com a arruela de cobre e a porca aqui em mãos para poder instalar ali. Aí coloca aqui a arruela e a contraporca. Eu vou apertar só com a mão aqui, ó. Vou deixar ela frouxa aqui ainda. Vou pegar o braço tensor agora, que é essa parte aqui. Essa parte fina aqui, estreita, que tá só no metal, ela vai para dentro do motor lá de dentro. Aí é só prender aqui agora. Primeiro, vamos passar o pino aqui, ó. Dessa vez eu passei cola com generosidade, né? Porque essa junta aqui eu tenho muita cisma que ela vaza, viu? É um material assim muito fraco, tá? Aí aqui é sugestivo, ó, esse recorte aqui vai na parte da frente ali no guia. Passar a corrente com bastante cuidado para não tirar o silicone que a gente passou com tanto trabalho. Caramba. Aí encaixar junto aqui, tem que tomar cuidado também para passar ali no braço tensor. Aí as borrachinhas aqui vai ficar aqui mesmo. Pronto. Agora vou encaixar o pino guia, eu deixei para passar ele por último, porque a junta ela tá bem justa. Eu vou passar por cima da junta, acho que vai ser melhor, porque senão eu teria que apertar ela em cima do pino guia e tirar a cola todinha. Aí não ia ficar bom não. Aí o pino guia de cima para baixo na junta. Ainda dá para trabalho para passar ele. Tem que apertar com força mesmo. Passou bem justa. Essa meio tubo de cola foi embora, já tava cheio. Agora instalar o cabeçote o mais breve que possível, né? Eu acho que não deve ser demorada agora a instalação para a cola não secar. Bora formar uma película de borracha, mas ela não tá assim esparramada, né? Então é melhor colocar ele rápido. Vou pegar o cabeçote aqui, bem limpinho. Abrir a raiz. Então vou ter que ser um pouco mais breve aqui. Vamos ver se vai dar para filmar aqui assim mesmo. Tem que mudar a corrente. Passar o cabeçote aqui com jeitinho. Agora que eu já limpei a superfície da junta dele também. O cabeçote também foi feito trabalho total. O cabeçote aqui. Passei aqui por dentro, agora tem que passar a corrente comando aqui.
aqui dentro dele. Essa aqui é a parte complicada. Não tem onde segurar para fazer isso aqui sem encostar na junta. Sem deixar a corrente descer. Muita calma nessa hora, que essa correntinha escapa aqui, me deixando uma situação muito complicada. Pronto. Amarrei ela ali em cima, fica mais seguro. Agora vou encaixar o cabeçote, não pode ser atravessado, senão ele não vai passar nas enxuguinhas. Ou melhor dizendo, nos guia. Se encaixar primeiro não vai. Tem que encaixar os dois ao mesmo tempo. Agora vai dar certo. Pronto. Só achar o jeito. O pior é que é tanta peça para encaixar que até que a gente monta tudo de uma vez só demora. Não encaixou muito bem ainda não aqui. Vou ficar um pouquinho. Agora sim. Pode ficar nem uma frestazinha ali não, ó, tudo encaixado. Outra coisa também, aquela travinha lá de cupilha, se ela não for de cima para baixo, quando for encaixar o cabeçote, já corre o risco de tirar a travinha, empurra ela. Sei lá, você pega um canto do cabeçote e empurra, né? Aí por cima. Agora tem que começar a colocar as coisas no lugar aí para poder encaixar o eixo, para poder apertar os parafusos. Tem que ser rápido, bem rápido agora. Pessoal, a pecinha ficava fazendo um barulhinho é essa daqui, ó. Eu esqueci de tirar ela. Até é conveniente, né? Se quiser mexer com mais facilidade também pode estar tirando isso aqui, ó, o tubo de óleo. Aí eu venho com o comando de válvula, passar ele no meio da corrente de comando aqui. Eu tenho que encaixar também a coroa do comando, certificado do ponto do comando de válvula, o T no tracinho com a carcaça. A sorte que essa corrente de comando até não é tão difícil de encaixar ela aqui. Só daqui de cima ainda dá para conferir. Coloquei a corrente do comando no ponto. A coroinha é só ela ficar rente ali na carcaça, que vai ficar certo. Tem que ficar reta aqui, ó. Os dentinhos aquela indicação, aqueles dois tracinhos ali, ó. Tem que ficar retinho com a carcaça do cabeçote, ó. Esse tracinho aqui e o tracinho de trás, ó. Vamos ver se dá para focar isso aqui bem. Vai. Aí tem um tracinho aqui, rente com essa carcaça, e o tracinho aqui, ó. Todos os dois vai ficar reto, ó. E o ponto aqui tem no T certinho, ó. Beleza. Focando mais uma vez no ponto, eu acho que não deu para ver direito. Aí os tracinhos ficam igualzinho ali com a carcaça. Isso aqui é o T, que é o ponto certo. Agora os mancais com os balancinhos.
tem que tomar cuidado. É que se virar ele assim para baixo, costuma soltar o eixo. E depois tem uma arruela aqui que dá trabalho demais para colocar no lugar. A arruela ondulada. Cada eixo desse aqui tem uma arruela ondulada do lado de fora. E aqui tem lado certo, tá? Aqui, ó, esse aqui é o lado direito. Por causa da posição dele aqui. E também tem as buchinhas guia, costuma ficar ali, ela não costuma soltar. Aqui tem duas buchas, né, que é os pinos. E aí tem que colocar aqui. Ah, mas um detalhezinho importante. Pininho ali no comando. Aqui pode umedecer, não tem problema não. Vou colocar um pinguinho para não começar a gastar, tá? Não começar a gastar o restante, depois pode pôr mais por cima. Não tem problema não. Esse aqui encaixou, um deles vai ficar meio que alto, não vai ter jeito de apertar ao mesmo tempo, porque o outro, no caso, um vai ficar com pressão das molas das válvulas, né? Não vai ter jeito. O óleo, estou colocando aqui. Pressionou. Achei que ia ficar muito alto aqui, não ficou não. Até que pressionou bem aqui. Ficou só um pouquinho faltando para acabar de fechar. Que aí não tem a folga da mola, né? Vou mostrar aqui do outro lado também, rapidinho. Aí ficou quase que encostado ali já. Porque aqui tem a pressão da mola, né? Da válvula. Um dos lados ele já vai estar aquele ponto do balanço aqui. Fica as válvulas entreabertas. E o outro está na fase de regulagem, com os ressaltos para baixo, os outros estão com ressalto para cima. E o seguinte, como os recortes do cilindro lá embaixo, aqueles que eu tampei com as borrachinhas, fica o lado esquerdo do cilindro. Eles é que tem a vedação original de fábrica. Então eu vou colocar as borrachinhas, o parafuso com a borrachinha que veio, né, que já estava apropriada aqui, eu vou colocar desse lado, do lado de dentro. Só do lado de dentro que tem isso, tá? Então esses dois aqui, ó, que tava com a borrachinha modelo original, eu vou colocar daquele lado. E mais um detalhezinho, né? As arruelinhas novas aqui, ó, essas duas arruelas de cobre. E aqui eu vou estar passando um silicone no pé da borracha também. Nas duas. Mas é nessas duas aqui, tá? Depois eu explico as outras. Essas duas aqui, aonde que vai pegar lá embaixo, eu passei um pouquinho de silicone, ó. Só um pouquinho para ajudar a vedar. Não precisa nem passar muito, não. Uma gota de óleo na rosca do parafuso. Passa bem pouquinho, senão vai atrapalhar a vedação do silicone também. E aí é só a gente comparar qual que é o parafuso maior, vai na frente. Ó, tem um parafuso desse que é maior. Os maiores, todos os 4 maiores vai na frente e o menor vai na parte de trás. Vou passar aqui sem deixar encostar. Tá difícil também, para não retirar o silicone que eu passei. Vou ter que olhar ali por cima. Isso aqui deu um pouquinho de borracha seca. E aí, vamos colocar isso ali então. Isso também estava tudo fechado aqui na frente, não tinha nem como passar, não.
Ainda bem que tem essa passagem aqui. Se não tivesse esse detalhe aqui no chassi, desses buracos aqui em cima, não teria como montar isso aqui. Teria que tirar o motor fora. Esses dois aqui são os mais importantes, que é onde vai a vedação, tá? A corrente de comando depois a gente vai acabar de ajustar ela aqui. Pelo menos eu acho que eu deveria ter feito é colocar os parafusos dela primeiro, né? Essa parte de silicone me tomou um certo tempo. Depois vai ficar mais difícil colocar o parafuso, mas eu vou fazer desse jeito mesmo. Bora colocar esse daqui rápido para não esperar essa cola secar. Os outros dois parafusos do meio eu improvisei a borracha simplesmente para não entrar água aqui, porque nem vai vedar tanto óleo assim lá. É só para não entrar sujeira, tá? Porque o parafuso chega a enferrujar aqui a rosca. Então é bom colocar essa borrachinha lá. Passar um pouquinho de óleo também. Os dois aqui das laterais não deve esquecer também de colocar óleo. Mas esses não tem borracha nenhuma mais, né? São mais simples. É só colocar os outros dois da lateral do lado direito. Apertar o tanto que der aqui com a mão. Depois pegar a ferramenta. Estou usando aqui um L14. E foi estreitado também. Eu passei no esmeril para poder caber em lugar apertado assim. Mesmo assim não tá cabendo. Tem que pegar o cachimbo, o canhão. Aí dá para fazer assim também. Encaixar, acoplar ele aqui depois. Você deve obedecer a sequência. Assim que encostar todos os parafusos, deve começar a obedecer a sequência de aperto, né? Desse jeito não vai adiantar. Essas duas chapas aqui seguram o eixo dos balancinhos. Essa desse lado e do outro lado. Vou começar a seguir a sequência de aperto. A sequência de aperto ela é cruzada, né? Porém, eu vou só começar com a chave aqui, eu não vou terminar ela. Eu estou fazendo a junta simplesmente ceder aquela cola lá primeiro. Aí vou apertar cruzado. Vai de um lado, de outro. Só que eu tô apertando só com uma mão, ó. Aqui em cima é o princípio de aperto. Sempre apertando cruzado. Eu vou até deixar essa junta aí um tempo, né? Depois que começou a assentar ela ali, que a cola vai começar a esparramar, aí ela pode começar a secar, não tem problema. Mas antes de pressionar ela lá com os parafusos, não deve deixar muito tempo. Por isso que eu corri. Vocês desculpem aí a correria para montar.
E até deixei o parafuso aqui do comando para depois, mas dá para mexer até na corrente de comando aqui ainda, sem problema. Só um pouco mais difícil de colocar, ó. Dá até para colocar aqui, daria para colocar antes, né? Mas a questão aí da junta que não podia esperar, melhor fazer assim. Ó, vou apertar mais um pouquinho aqui para a junta ceder, depois eu vou deixar ela aqui um tempo, ela descansando. E eu vou fazer um aperto de torque aqui, seguindo o aperto específico da tabela. Eu já vou preparar a ferramenta de torque, fazer o torque dos parafusos corretos. E já passou um tempinho já que eu coloquei os parafusos e apertei com aquele aperto básico aí. Agora tem que torquear os parafusos certinho, torque de aperto 3 kg cada parafuso desse. E a tabela de aperto manda apertar cruzado do centro para as laterais. Então, para apertar os parafusos aqui, eu regulei meu torquímetro com 3 kg de torque, 30 Nm. Só que para apertar esses parafusos aqui do meio, eu tive que desacoplar o canhão 14 e passar ele aqui por dentro, conferindo o aperto de acordo com o manual, aperto cruzado, acompanhando a numeração do manual. Primeiro esse aqui, depois esse, depois esse. Fechou. Agora, para terminar de instalar os parafusos do comando, eu vou fazer da seguinte forma, vai ser aqui por cima mesmo. Eu fiz essa montagem desse jeito, não é o recomendado pelo manual. O manual recomenda, você tem que instalar os parafusos da coroa do comando antes de colocar os balancinhos. Eu queria fechar aqui rápido para o silicone já assentar e não demorar muito. Então aqui eu deixei para pôr o parafuso aqui, depois já está no ponto certo. Uma coisa que temos que fazer então, né, para assentar aqui, é soltar aqui, ó, a contraporca aqui do tensionador. Aí o tensor vai puxar a corrente de comando para baixo, né? Eu já fiz isso aqui, eu só estou demonstrando, porque se tentar apertar o parafuso sem tensionar a corrente do comando, a corrente pode pular lá dentro, né? Ela pode escapar e sair do ponto. E aí eu vou aproveitar e colocar o outro parafuso aqui do tensor também. O parafuso e a arruela de bronze específica do parafuso aqui. Esse parafuso que tem uma pontinha que é original, tem uma pontinha afinada. Vai ficar aqui no cabeçote que ajuda a segurar aqui o tensor do comando. O tensor da corrente de comando é aqui, mais esse parafuso, ó. Então eu vou ajustar, vou apertar eles, né, antes de apertar esse parafuso aqui. Ó, essa corrente de comando a propósito também, ela não está muito novinha mais não, ela já desgastou bastante a regulagem, ela andou bastante para poder esticar a corrente, e essa CB ela tem muito espaço para regular, então ainda está dando para rodar, mas para trocar a corrente de comando, cabe o motor todo. Isso aí já é para uma outra ocasião. Agora vamos colocar o parafuso aqui. Aí é só encaixar ele aqui, um pouquinho mais difícil. Toma cuidado para não deixar cair aqui, né? Se cair lá dentro do motor também complica a vida, né? Se por acaso estiver meio difícil de enroscar ele, tem que girar um pouquinho o volante do motor. Só que aqui nesse caso eu vou precisar de uma ferramenta especial também para poder apertar. Porque nesse caso aqui vai ficar mais difícil de acesso. Vou só enroscar ele dessa, né?
nesse caso aqui, que ficou para apertar depois aqui, ó, tem que pegar uma chave que tenha curva para poder ajustar aqui, senão vai ficar um pouco difícil. O aperto desse parafuso aqui é um pouco maior, ele é 1,8. Então o certo até é torquear ele 1,8 no torquímetro. Só que aqui a gente vai apertar só manual mesmo, e tem que ser bem apertado. Depois girar e colocar o outro parafuso. Girar aqui o volante do motor para poder aparecer o outro local do outro parafuso do comando. Está com a compressão ótima no motor. Esse procedimento de girar o motor também é necessário para poder acomodar as peças. Acabar de fechar aqui, ó, o parafuso do comando. Também não é nada tão difícil assim de colocar o parafuso depois, ó. Até para apertar normalmente, ó, só que não vai dar para ver. De novo com a chave 10 meia lua. Essa chave aqui é muito utilizada aí para manutenção de carro. A ordem dos fatores não altera o produto, então de toda forma está funcionando do mesmo jeito. Eu já vou recomendar para o cliente, né, já preparar para futuramente trocar essa corrente do comando. Não vai durar muito tempo não. Vou conferir o ponto ali. Vejamos ali o tracinho. Primeiro, né, volante do motor. O tracinho da letra T em cima da risca. Lá no comando. Só que tá uma linhazinha abaixo do superfície aqui, né? Parece que tá um pouquinho abaixo, mas é uma coisa mínima. Tá na risca certinho. Eu tá achando assim mesmo essa corrente de comando bem gasta. A parte de trás aqui um pouquinho é difícil de ver. Vou tentar ver aqui. Mas aí se coincidir um, o outro também vai estar coincidindo. Aqui o tracinho fica bem mais escondido desse lado aqui, ó. Dá pra ver só desse ângulo aqui. Aqui, que é onde que seria o necessário, ó, deu pra perceber ele ali, ó. Só que tá um pouquinho pra cima. Tá praticamente perfeita no ponto, mas tá um pouquinho pra cima. Geralmente o normal ele ficar voltado para trás um pouquinho, tá adiantando. Nesse caso aqui, se eu jogar o ponto para trás um dente, vai ficar tremendamente fora do ponto. Então tem que deixar o mais próximo possível. Aí, ó. E recua tanto que teve que voltar um para frente. Não é aconselhável deixar mais um dente fora do ponto, é muita coisa, né? Depois pode acontecer de atropelar uma válvula, uma coisa assim. Aí tá certinho até, ó. Diferença mínima. Bom, aí ficou pronta essa parte. É só fazer a regulagem de válvula. As válvulas dela ficou bem presas porque eu tinha deixado as válvulas, eu tinha esmerilhado as válvulas, né? Aí acontece isso mesmo, ainda tá com uma compressão violentíssima. Tem que colocar aqui, ó, o parafuso aqui com o tubo de óleo que sobe para a parte de cima. Hoje eu fiquei bem atarefado aqui à tarde. O povo tá me chamando demais.
E aí, deixa eu trocar muito óleo e parei muito aqui, fiquei até com a cabeça ruim já. Agora, vou colocar aqui o tubo de óleo. Antes de mais nada, né? Aí, o tubo de óleo dessa forma aqui. Bom, ele vai ter um parafuso aqui na frente com uma arruela de vedação entre o tubo exterior e a parte do parafuso. Aí, são duas arruelas de cobre, ó. Vai uma na frente, né, e uma no meio aqui, ó. Você usa um tipo diferente de parafuso. É um parafuso que tem uma saliênciazinha para dar espaço, né? É um parafuso que seria a medida externa de 8, mas ele é 6. Tem um espaçadorzinho aqui nele para poder passar o óleo. Aí tá certo. Agora vai encaixar essa parte aqui, ó. Aqui por dentro tem um espaço suficiente para passar o óleo para subir para os balancinhos. E essa forma de lubrificação aqui é bem melhor, né? Porque não corre perigo de ir mais óleo nem para um lado nem para o outro, né? Lubrifica mais igual, não tem perigo tanto de perder óleo aí entre as juntas, né? Mais eficiente. E além de mais, tem radiador de óleo para arrefecer, resfriar um pouco. Aí, encaixar o parafuso aqui, ó. Eu vou tirar proveito da chave meia-lua. Vou terminar de apertar depois que eu colocar os outros da parte traseira aqui, ó. Também são esses parafusos aqui que tem uma flange diferenciada. Dois iguais a este, um de cada lado. E agora é só apertar definitivo. Acabei apreciando bem mais usar a ferramenta meia-lua. Tem muito tempo que ela está guardada aqui. Não precisava e nem lembrava que eu tinha ela. Muito boa essa ferramenta para qualquer ocasião. É a ferramenta de marca boa também, outra coisa. Bom, lembrando, né, outra diferença que tem entre o motor da CB450 é esses tubos de óleo aqui externo. Na CB400 o óleo sobe dentro do cabeçote, né? Não tem esses tubinhos aqui, ó. Somente essa diferença aí, mínima, né? Não tem esse tubo aqui, não tem esses tubos aqui no modelo 400, tá bom? Vou girar o motor aqui umas 2, 3 vezes, ó, para poder movimentar as peças lá, né? Ficou bem violenta essa pressão nesse motor. Ah. E ainda nem regulei as válvulas. Então vamos lá. Colocando o ponto uma vez aqui no volante do motor, vai dar ponto para um lado. Deu o ponto do lado de lá. Vou regular primeiro esse lado. Então, girando outra vez, o ponto vai ser favorável para regular a válvula do outro cilindro. Então vai ser a vez desse aqui. Aí nesse caso os câmbios do comando estão para baixo e o do outro estão para cima. É só uma válvula de escape que deu uma folguinha mínima,
As outras tudo precisa de soltar elas ficarem muito presas. Em fazer o esmerilhamento da válvula, ela sobe um pouquinho, né? Que desgasta ela uma coisa mínima, então aumenta a pressão aqui na regulagem. É só ajustar a regulagem na folga de válvula dela. Conferindo aqui a folga das válvulas, ó. Folga da válvula de emissão 10 mais ou menos 2, então quer dizer, pode ser entre 8 e 12. Eu deixei a válvula bem justa, como eu tenho a tolerância de 2, então pode ser um pouco menos que 10. E a válvula de escape é 14 mais ou menos 2. Então pode ser entre 12 e 16. Calibre de lâmina 15, conferindo a folga de válvula de escape. Também deixei mais justo para passar aqui menor que 15. Calibre de lâmina de 5,5 é o próprio para carro, mas serve bem para conferir válvula de moto também. Vou lubrificar aqui o comando antes de girar mais uma vez, né? Isso porque o motor estava seco, tá? Colocando no ponto aqui uma vez, vai dar regulagem de um lado ou de outro lado, depende do ponto que tiver o seu motor aí que você estiver fazendo regulagem. Vamos girar o magneto outra vez, né? Aqui deu ponto no cilindro do lado esquerdo, agora vai para o ponto do lado direito. Aí pode perceber que as válvulas aqui já estão em outra, não dá regulagem, ela ressalta para cima. Conferindo as válvulas então do cilindro do lado direito. Para admissão, né? Só a válvula de admissão, passar o calibre de lâmina 10 bem justo, que vai estar representando aqui menos que 10, aproximadamente 8. Eu prefiro sempre deixar a folga das válvulas um pouco mais justa. Assim que funcionar o motor, as peças vão começar a sentar, né? Daí um tempo a gente vai regular de novo. Geralmente a tendência é ela folgar um pouquinho, então eu deixo no mínimo sempre. A não ser moto com comando preparado ou injeção eletrônica, que as válvulas requerem um pouco mais de folga. Aqui tem calibre de lâmina 0,15, passou justinho aqui também, ó. Quer dizer um pouco menos que 15. Tá pronta a regulagem de válvula, é só tampar a tampinha aqui. Eu já fiz a regulagem, né? Estou só conferindo, né? Para regular é muito simples, né? Eu acredito que a maioria já vai conseguir regular isso aqui. Desaperta a porquinha e aperta o parafuso. Já tem muito vídeo aí no canal sobre regulagem. Vamos adiantar aqui e colocar a tampa de válvula. A borrachinha da tampa de válvula acabou. Não tinha nem como aproveitar isso aqui, tava horrível. Aí eu fiz duas, né? Apesar dos pesares, né? Quando não tem opção, né? A gente tem que se virar. Então eu fiz duas borrachinhas com essa pecinha aqui, ó. Um calço de banco. Não sei se vai durar muito e tal, mas é uma peça fácil de repor depois, né? Eu pedi ao cliente, ó, procura aí, porque aqui por perto não tem, né? Eu já prefiro deixar para responsabilidade do cliente, porque as peças estão difíceis demais de achar. Quando vem ruim. Então, né, você compra lá. O negócio tá complicado. Aí eu vou fazer aqui, mas como diz, né? Não vou dar garantia não, mas vai ficar bom. Ó, as borrachinhas eram disso aqui, ó. Para acabar de fechar o motor, não tem outro recurso, né? Olha, melhor que fazer gambiarra com isso daqui. Ficou boa a borrachinha. Aí ela no parafuso. Vou colocar ela na tampa agora, ficou ótimo.
Essa aqui é a tampa de válvula. Eu montei a borracha também paralela, não é das melhores nada, com silicone. Passei silicone aqui, silicone preto de alta temperatura, que fica bem disfarçado, né? A moto já tem um motor preto. Aqui até sobrou um pouquinho. Deixei secar, mas eu tinha prensado aqui em cima de uma mesa nivelada. Aí, agora é só montar ali. Eu prefiro esperar secar porque vai colocar ali na tampa. Aí vai colocar ali no motor, começa a agarrar para todo lado e sai a cola. Aqui a borrachinha, como que ela ficou boa. Todas as duas, igualzinho. Quem não tem cachorro caça com gato, né? Não tem a peça aqui, não tem onde comprar, vamos fazer uma para terminar o trabalho, né? Vou colocar a tampinha aqui então. Na superfície de baixo da junta aqui, eu não passei silicone não, porque a dificuldade que é de colocar essa tampa aqui ia acabar, né, removendo o silicone todinho, que sabe tentar encaixar a junta, tentar encaixar a tampa. Aperta um pouquinho de cada lado, a borrachinha vai dar pressão perfeita. Apertou direitinho dos dois lados, acabou o problema. Coxinha da tampa de válvula, fabricação própria. Deu certinho.